Marlene sempre... Aí, ó. O pessoal, boa noite a todas e a todos, novamente, né? Nós decidimos há uns 15 dias atrás a gente fazer no último dia, porque hoje é o último dia, né, da Conferência Paulo Freire Municipal, depois o Luciano pode me corrigir se eu estiver errado, o Diários também, né? Mas hoje acho que é o último dia para a gente poder fazer as conferências municipais e regionais, né? Depois aí é só estadual. E decidimos de fazer hoje, porque tem vários municípios que não fizeram a conferência municipal, né? E a gente gostaria de fazer, até para discutir um pouco o texto base, né? Tem muita gente que não conseguiu ler também tudo o texto base, e a gente tem a oportunidade hoje de estar se apropriando um pouco mais do texto base da Conferência Paulo Freire, essa homenagem tão valiosa, né, que o PT está fazendo para esse mestre ícone da educação brasileira, né? E estão presentes aqui conosco o município de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Barra Velha, Navegantes, Bombinhas e Porto Belo. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Espero que a gente tenha um bom debate, né, que esclareça bastante coisa. Agradecer já a presença aqui do Luciano Boito, nosso secretário estadual de formação. E eu falava para ele antes que se não fosse o trabalho do Luciano Boito também, que não estaria aqui, né, fazendo a conferência, porque teve um empenho do PT estadual, mas principalmente da Secretaria de Formação Política do Estado, do envolvimento dos companheiros e companheiras do município, né, isso é muito importante para nós, né, também para estudar um pouco a questão do Paulo Freire. Nós sabemos, e eu também sou testemunha disso, né, que muitas pessoas não tinham nem conhecimento, né, do que o Paulo Freire fazia, ou tinham visto falar só, mas não tinham se aprofundado. Eu fui um deles, né, que só tinha conhecimento, né, em algumas coisas, onde participei de uma administração que era 100% Paulo Freire, mas era só base da educação. Eu trabalhava numa outra área e não conseguiu se aprofundar muito, e agora a gente consegue se aprofundar, então é muito importante para todos nós. E para começar, como é que vai acontecer? A gente vai chamar o Luciano e o Vieira para dar uma saudação e também falar um pouquinho sobre a questão aí das conferências, né? E em seguida eu passo daí para o Diálogo para coordenar daí o restante da nossa conferência. Pode ser José, assim, pessoal? nós vamos colocar um videozinho antes do Luciano e do Vieira falar, pode ser? Pode. Não deixa eu molhar o bico, né, cara? Ah, perdão. Tá bom? Vai lá. Opa, não é esse. Quero tanto ter alguém que sinta a dor da gente, que veja em meu olhar um retrato desse meu Brasil. Porque em todo canto todo mundo pede por mais esperança. A gente tem uma fé que não cansa e continua acesa. Pense bem no que viu e no que virá. Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já, quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa. Imagina Lula lá, meu Brasil há de melhorar, deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa. Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já, quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa. Imagina Lula lá, meu Brasil há de melhorar, deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa. Imagina Lula lá. Vamos ter que botar trabalhadoras lá também.
Mozart. Com esse vídeo maravilhoso de esperança, do verbo esperançar, né? Eu passo agora a palavra para o companheiro Luciano Boita, para dar início à nossa conferência. Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Obrigado ao convite aí pelo Diálogo e pelo Mozart. Mozart, assim, sempre tão gentil com as palavras, né? Dizer que a nova primavera, ela tem vários objetivos, né? E a gente tem tido a sorte de ombrear aí nessa construção companheiros valorosos do Estado, como o companheiro de Alisson, né? Que foi um dos monitores nacionais dessa primeira fase da nova primavera. Entre essas várias Luciano, tu está com ações a aí, câmera fechada. para todo mundo, estou com a câmera fechada? Não, está Não, aberto. não, para mim está aparecendo. Para mim Ah, também. desculpa. Eu sugeri para o pessoal que não está falando fechar o microfone, para não dar interferência. Obrigado. Então, até para corrigir, nós estamos pensando, viu, Mozart? Estava ali numa reunião com a Rosário agora, e nós estamos sugerindo transferir a Conferência Nacional para fevereiro, para 10 de fevereiro, né? Para fazer a Conferência Nacional junto com o aniversário de 42 anos do PT. Aqui no estado ela vai acontecer no dia 6 de novembro, tá? Agora está marcado. Porém, a gente percebeu que a nova primavera e o processo que o PT começou a viver agora, que era para ajudar a gente a elaborar a política, que são os setoriais, entraram em choque, né? Muitos setoriais, a disputa do setorial rapidamente pedificou, né, os setoriais, que era exatamente para discutir plano de governo, que era exatamente para mobilizar a base do partido, e pedificou, todo mundo saiu atrás de contar garrafinhas e o conteúdo mesmo ficou para trás. Então, a Conferência Nacional, para que ela não entre nessa seara, a gente está pensando em fazer lá junto com a discussão do 42 anos do aniversário do PT, até porque as resoluções elas serão para a próxima década e não só para o ano de 2023. Nós vivemos um momento muito ruim no Brasil e no mundo, que foi o nascimento do fascismo, o crescimento do fascismo, a aliança dele com o neoliberalismo, para nos derrotar, para derrotar a proposta de esquerda que crescia no mundo todo. E nesse enfrentamento, a gente esqueceu de dialogar entre nós, porque com fascista não tem diálogo, né? E, de certa forma, dá até para dizer que a sociedade se politizou mais, porque muito tiozinho que antes não queria saber de política, agora se acha politizado, se acha um pequeno fascista, se acha dono da verdade, e quando ele perde a discussão, ele dá de ombros e diz, isso daí é culpa do PT, vocês faliram o Brasil e pronto, né? Por sorte, isso tem mudado na sociedade, né? Uma parte grande da sociedade começa a ver o erro que cometeu, porém, isso mudou muita coisa no PT. O avanço do fascismo deixou muita liderança embaixo da cama e nos fez esquecer, né? Muita liderança importante, né? Ainda está com dificuldade, está receoso de vir para a luta, e nos fez esquecer também a nossa arma secreta, que é a escuta. Então, a nova primavera também tem esse elemento. Como é que o PT volta a escutar os seus militantes? Né? Como é que o PT volta a dialogar com a sua base? Como é que começa a organizar? Porque lá atrás era mais simples, né, Mozart? Lá a pastoral, tu estava falando aí das SEBs, tal, eles faziam formação, faziam organização do PT, nós só tinha que trazer e filiar no PT. Agora nós temos que fazer o processo todo. Então, a nova primavera tem esse momento, como desinstitucionalizar o PT, como despedificar, como fazer com que os setoriais não, né, sem entrar no mérito se o PED é bom, ruim e tal, mas deixar isso reservado ao PED e as outras instâncias partidárias funcionar de outra forma, como construir uma interação direta, subordinar os mandatos, subordinar a Escola Nacional, a Fundação Perseu Abramo, né, as secretarias estaduais nacionais de formação, um projeto nosso de organização partidária, como incentivar a juventude a se organizar sem nós dizer para eles o que fazer, como fazer com que eles tenham autonomia, com que eles tenham protagonismo, deixar as mulheres se organizarem e a gente ficar dizendo, desse jeito aí não vai dar certo, daquele jeito ali não dá certo, assim, né? Então,
né, construir isso. E isso é Paulo Freirear o PT, né? Isso é construir a partir desse novo conhecimento, porque o Paulo Freire, esse senhorzinho franzino, que causa tanto horror ao Bolsonaro, que causa tanto horror ao bolsonarismo, que causa tanto medo neles, né? É porque é um pensamento livre, um pensador que junta um conjunto de conhecimentos e não tem medo de construir algo novo a partir disso, né? Na lógica de que o Paulo Freire, lá já na década, em 70, até 78, talvez a Marlene, que seja mais da época, possa me desmentir, mas o Paulo Freire era um dos que dizia: não adianta nós fazer luta social, movimento social, e lá no Congresso Nacional, numa única votação, numa noite, eles acabam com todos os nossos direitos, né? Então, nós precisamos ter um partido de trabalhadores, um instrumento poderoso que defenda os trabalhadores, que defenda o povo brasileiro. E o povo brasileiro, o Paulo Freire entendia a maioria, entendia os trabalhadores, entendia, né, a maioria da população, os oprimidos, né? Então, nós freirear, esperançar o Brasil, significa nós voltar a aprender a lutar, significa montar, nuclear o PT, significa fazer o debate desse partido como instrumento poderoso, significa bater com força na discussão do núcleo, do verdadeiro núcleo do partido, e fazer um enfrentamento na sociedade do que significa, né, do que significa construir educação, do que a revolução, a melhor revolução que nós podemos propor nesse país, que nós podemos propor para o enfrentamento ao fascismo, é exatamente esses atos formativos. É onde a gente consegue discutir o protagonismo a partir do conhecimento, da experiência de cada um, né? E conseguir propor algo diferente, com criatividade, com independência e com aperfeiçoamento. Então, acho que essa é a maior homenagem que a gente pode propiciar para o Paulo Freire, né? E eu acho que é esse o desafio que a gente está se colocando aí com a construção aí da nova primavera. Então, fico muito feliz com essa atividade aqui regional. Nós passamos da marca de 60 conferências municipais regionais, né? Então, sábado à tarde da semana que vem, não amanhã, né, vai ter a nossa conferência estadual. Convido a todos para se fazer presente. Vai ter o Gilberto Carvalho, vai ter o Tiago Iglesias, né? Vai ter a Vive também, que é da Fundação Perseu Abramo. Então, não deixem de participar. Agradeço aí mais uma vez o convite e desejo boa atividade para a gente. Nós que agradecemos, Luciano, a tua presença aqui, né? Tem estado em todos presentes. Sábado passado, nós fizemos a nossa conferência municipal aqui em Balneário Camboriú, que foi híbrida, né? Presencial e também por videoconferência, e tu nos deu a honra também de estar ali conosco. Mas ainda bem que foi transferido para fevereiro, que dá mais tempo de fazer mais debate, né? Obrigado aí pela informação. E eu passo agora, primeiro agradecer a presença aí do Rochadel, de Campos Novos, está presente aqui. Se tiver mais alguém do outro município que eu não estou reconhecendo aqui, por favor, se identifique daí, beleza? E eu passo agora para o nosso querido companheiro, coordenador estadual do SINC, Santa Catarina. Os enfrentamentos lá não são fracos também, né? E é o nosso querido companheiro, nosso amigo aí, companheiro de Itapema, nosso Vieira. Por favor, Vieira, está com a palavra. Boa noite, Mozart. Boa noite a todos, todas e todes, né? Obrigado pela acolhida. Quero saudar aqui o Bui, que acabou de falar. Bom vê-los aqui, né? Estou vendo aqui vários companheiros e companheiras de longa data aí. Tá? Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui também, mais uma vez, né? Compartilhando com vocês aqui, aprendendo, né? Sobre a questão do Paulo Freire e essa conferência que mexeu com o PT, né? Vocês estão percebendo que todo mundo quer fazer a conferência Paulo Freire, né? Itapema nós fizemos, Ilhota o de Alisson fez, então, assim, ó, tá todo mundo falando de Paulo Freire, isso é muito bom. E o Paulo Freire já falava que, se quiserem honrar ele, que reinventasse ele, né? Não copiasse, mas reinventasse ele. Essa é a tônica do Paulo Freire, né? E essa aproximação
né, entre a prática e a teoria, né? E ele é muito da praxis, né? Então, muito interessante esse debate. E nós, do Partido dos Trabalhadores, né, temos que fazer, sim, o debate da educação, né? Ela não pode ser uma coisa privativa, restrita aos educadores, aos professores, né? As questões do partido são questões de todos, e não são questões técnicas ou questões dos especialistas, né? O Partido dos Trabalhadores aprende que a educação é fazer educação. A educação se faz fazendo. E o PT é um partido que ele nasceu com essa linha, né, de ser educador mesmo, né? Que educa a massa. Né? Por isso que nós somos um partido de massa. Tem lá nos nossos princípios, né, moça? Partido de massa. Então, nós educamos a massa, nós capacitamos os seus militantes, e aí essa questão da formação muito importante, né? Tem que desafiar as militâncias a superar os seus problemas a partir do debate, né? Desse debate. E essa é a natureza do partido, né? Esse é o caráter do partido, o caráter educativo, desse processo educativo, desse processo político, que não se esgota aqui, lógico, e não significa aqui ser impossível, né, a gente fazer educação, e fazer educação tem que ser feito educação, porque aquilo que o Paulo Freire falava, né, a educação tem lado, né, ela não é neutra, ela está a serviço da humanidade. E essa questão do ser humano para o Paulo Freire era muito interessante, porque o Paulo Freire ele via essa relação do ser humano com a política uma coisa muito interessante. O sentido dele, de partido, por exemplo, de partido educador, resgatando lá a discussão do Paulo Freire, né, com relação ao partido, ele falava que o partido tem esse papel, né? A educação do partido se dá em anunciar e denunciar. Anunciar e denunciar, né? Isso é muito importante. Esse é o sentido, esse é o ato político educativo partidário, que é fundamental para que a gente possa, cada um de nós, né, possa ter aquilo que nós queremos. Ou seja, se a gente faz política, a gente faz a favor de alguém. E se a gente faz a favor de alguém, a gente faz contra alguém. Tá? E a gente tem que saber para quem a gente faz política. Tá? Qual é a atividade política? Quem é que ganha com isso? Né? Quem é que ganha com essa atividade? Esse é o principal papel do partido. E essa é a acessibilidade. Através desse anúncio, dessa denúncia, né, é que o partido tem lado, e nós não somos o partido das classes dominantes. Tá? Nós somos o partido dos trabalhadores. Esse é o nosso diferencial. Esse é o diferencial. Contrário, nós temos lado. Nós fazemos política, sabemos para quem fazemos política, e por isso que nós somos chamados de subversivos, né? Ou seja, nós subvertemos a ordem, nós somos desordeiros, e os professores, aqueles que estão mais ligados assim na questão da educação formal, são sempre chamados de desordeiro, né? Lá na Assembleia Legislativa, esse dia atrás, nós estávamos lutando contra a reforma da Previdência, o deputado Jacé Lopes nos chamou de baderneiros, que não era para a Polícia Civil se misturar com os professores, porque são um bando de baderneiros, né? São os bagunceiros. Então, olha, até fiquei orgulhoso de ser chamado disso por uma pessoa, né, que tem aquela índole dele, né, manipuladora, né? É um discurso na direita mesmo, direitoso, que vai contra todos os princípios e todos os direitos dos trabalhadores. E nós somos da massa, somos militantes, e obviamente que nós vamos ter que levar essa questão aí a fundo, né? Nós não queremos mentir, né? Nós queremos sim, de fato, fazer política, e fazer política com a população. Por isso que é muito importante resgatar esse sentido de massa. E resgatar esse sentido de massa, em última análise, né, é dos movimentos sociais, né? É dos movimentos populares. É isso, é a questão dos núcleos, né? Acho que a gente tem que resgatar essa questão dos núcleos, moça. Né? Os núcleos dos professores, né? Os núcleos dos trabalhadores na construção civil, enfim, os núcleos na questão geográfica. O PT é construído disso, né? Ele é que dá o corpo aos movimentos. Então, é nesse sentido que eu queria aqui, para não me alongar muito, dizer que o Paulo Freire, como educador, sempre esteve lado, né?
ele sempre aceitou a educação como aquela que alavanca as transformações sociais, né? E ele não desconhece que essa transformação ela tem que estar ligada à organização das massas, à organização popular, né? E essa capacidade que tem os quadros da militância do Partido dos Trabalhadores. Então, é preciso chamar, de fato, essa questão da prática política, da prática pedagógica, que ela volte e seja realmente não só proclamado verbalmente, como nós falamos, mas que ela seja, na prática, mais do que discurso, seja uma opção daqueles que militam no Partido dos Trabalhadores. Essa é a relação, né? O PT tem que assumir o papel de educador das massas. E essa é a coerência e a opção do Partido dos Trabalhadores. Essa luta, a luta popular, essa intimidade com os movimentos sociais, é isso que o Paulo Freire sempre esteve e pregou, né? Dos quais nós não podemos nos afastar, da qual nós, os militantes do Partido dos Trabalhadores, temos que continuar aprendendo sempre. Então, por isso, se nós somos educadores, se cada um de nós aqui é educador, né, nós temos que, não podemos negar nunca essa solidariedade, esse ato de educar, de ser também de educar e ser educado, na verdade, né? Porque é educando que se educa. E nós não podemos separar nunca essa diferença do ato entre aprender e ensinar, né? Nós estamos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, né? E isso supõe que nós nunca sabemos tudo e que sempre estamos aprendendo. E aí é que é importante essa linha que o Paulo Freire traz para nós, né, para nos ensinar nessa chamada aí primavera, né, que nós estamos na primavera, na verdade, né? Nós estamos atualmente, né, na primavera, e essa primavera tem que florescer, sim. E esses 100 anos do Paulo Freire nos demonstrou isso, né, que ele está muito vivo, que toda a sua leitura, tudo aquilo que as pessoas achavam que ia esquecer, que ia matar o Paulo Freire, né, que tem até projetos para tirar ele como patrono da educação brasileira, né, não vai matar nunca. Não vai matar porque ele está muito presente na nossa vida. E nós, enquanto representantes dos trabalhadores e trabalhadoras na educação, da rede pública estadual de Santa Catarina, que hoje temos aí um sindicato nosso, está em torno de 25 mil filiados, e representamos aí uma base de mais de 70 mil trabalhadores, estamos empenhados em fazer com que essa voz do Paulo Freire seja ouvida e que transforme mesmo, né, nas massas populares aquilo que a gente sonha enquanto partido. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, essa noite, compartilhando com os companheiros e companheiras esse ideal, esse sonho, né, da gente ter essa esperança, essa utopia de mudar a realidade. E, com certeza, nós temos e vamos mudar, né, para o ano que vem. Eu penso aqui que nós estamos começando esse debate muito importante. As pessoas estão percebendo que o Partido dos Trabalhadores, né, é um partido que sempre teve a mesma linha, o mesmo debate, e que nós temos lado. E na minha fala, isso que ficou importante. A gente tem que saber qual a política que nós fazemos, para quem nós fazemos e contra quem nós fazemos, porque nós não somos neutros, né? A educação não é neutra e não pode ser neutra. E aí eu quero deixar aqui um grande abraço a todos e todas e partimos para as discussões, né? Porque cada palavra que o Paulo Freire fala dá para a gente ficar aqui fazendo e debatendo a noite toda. E ele, com certeza, escreveria vários livros sobre elas, né? Mas a palavra principal dele é a esperança, né? Tanto que ele tem a pedagogia da esperança. E outra palavra importante é a pedagogia da solidariedade, que ele sempre traz na sua fala. Então, agradeço o espaço e partimos aí para o debate e vamos construir. E estamos construindo coletivamente. Obrigado, moça. Obrigado, companheiro Vieira. Cada vez que tu fala, sempre uma aula, não é à toa que é professor, né?
e professor e presidente ainda do maior sindicato do Estado. Então, é sempre uma honra te ouvir, né, e compartilhar das mesmas ideais contigo. Né? Muito obrigado, aí, companheiro. Dizer para você que por que Paulo Freire não morre? Porque Paulo Freire, que o Lula diz, não é um ser humano, é uma ideia. A ideia não morre. Né? E isso a gente tem que seguir a vida toda. Eu queria passar por Diários para continuar os trabalhos agora, mas antes eu queria dar as boas-vindas ao nosso companheiro Aldo Avosani, lá de Gaspar, nosso querido Aldo. Né? Seja bem-vindo, companheiro. Obrigado pela presença. E o companheiro Egito Uai. Egito, não está. Não está mais, saiu agora aqui. Estava aqui antes, o companheiro Egito, que estava aqui, o companheiro não sei. Ah, está lá em cima. Uruçuí. Da onde que tu é, companheiro? Se apresenta, por favor. José do Egito, Uruçuí, Piauí, professor de filosofia e aluno da Escola da Nova Primavera. Com muito honra. Obrigado pela presença. Uma honra recebê-lo, a nossa amiga aqui. Aqui está também a Maria Rita. Obrigado pela presença. E continuamos agora com a coordenação do nosso querido facilitador e meu braço esquerdo aqui na micro-região, companheiro Diários. Contigo, companheiro. Tá certo, estou sendo ouvida, estou sendo ouvido todos? Sim. Então, companheiros, agora, legal. Agora, então, nós vamos entrar agora no principal objetivo aqui do nosso encontro, que é discutir um pouco sobre o texto base, mas antes de nós iniciarmos, para fazer esse debate, para falar, né, sobre o que está escrito naquele documento importantíssimo, quer queira eu que todos puderam, né, ter lido, o companheiro Alves vai fazer uma síntese bem completa sobre o conteúdo, mas antes dele iniciar, nós vamos aqui passar um vídeo bem rapidinho, que a gente possa descontrair um pouco aqui. Em cada lugar, em cada canto, em cada casa, em cada peito, um grito de esperança. Participe da Conferência Nacional Paulo Freire de Formação e Educação Política do PT e fortaleça a nossa militância. De julho a setembro na sua cidade e de outubro a novembro em todo o país. Procure o PT mais próximo e ajude a organizar o encontro da sua cidade. Nova Primavera. O PT quem faz é você. Então, vamos explicar aqui um pouco a dinâmica. Né? Quero saudar a todos e todos. O companheiro Alves, então, grande companheiro de luta, Márcio Xerê, vai fazer uma síntese bem completa sobre o nosso documento. E o nosso objetivo, depois da fala dele, é nós dividirmos o grupo em duas turmas, na qual cada turma vai estar debatendo sobre um ponto específico. Gostaríamos que todos pudessem apresentar uma relatoria, para que depois, novamente, voltar aqui para essa sala e tirar um encaminhamento. Encaminhamento esse que depois nós iremos apresentar para o nosso coordenador amigo, para fazer os encaminhamentos políticos, haja vista que o objetivo da conferência é criar o nosso sistema, né? Sistema aí de educação. Eu passo a palavra, então, agora para o companheiro Alves. Seja bem-vindo aqui à região de Itajaí, Alves. Tem todo o tempo para estar contribuindo conosco aqui. Tá. Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros. Vou me apresentar rapidinho. Eu me chamo Alves, sou secretário de formação do PT de Xanxerê e também responsável por essa tarefa na micro-região de Xanxerê, na região da MAI. Sou graduado em psicologia e dirigente executivo municipal. O Diarison me provocou para a gente contribuir com
o debate da vossa amiga e tal. Então, vou tentar ser o mais sintético possível em relação ao texto. O que é importante dizer inicialmente? A Conferência Paulo Freire é uma das ações do Nova Primavera. Temos outras em construção e outras que virão, né? Então, nesse sentido, a intenção, os objetivos centrais da Conferência Nova Primavera, que é um processo nacional, ele é grandioso também. Então, o intuito, na prática, os dois objetivos centrais da nossa conferência é mobilizar o partido para uma vivência de um processo permanente de educação política e popular que permita a construção e a constituição de uma cultura formativa, que resgate o princípio do PT como partido, como já foi dito aqui pelo Vieira, educando educador, que é um princípio freiriano. E o outro objetivo é construir um sistema nacional de formação política que articule as nossas secretarias municipais, estaduais, as nossas redes de formação e as nossas experiências de formação, que são inúmeras em todo o país. Então, esses são os dois objetivos centrais da realização da Conferência Paulo Freire. Em relação ao texto base, companheirada, o texto base ele tem três linhas, três eixos, né? Que é a discussão da conferência em si, o que ela está se propondo a fazer, mas uma conferência que discute a partir da contextualização, ela se coloca como um processo de construção e de debate político, de elaboração de linhas políticas dentro da atual conjuntura, né? Então, é uma conferência que dialoga com a conjuntura, obviamente com a nossa historicidade, mas com a conjuntura atual em que vivemos. O texto também traz um breve histórico das nossas experiências de formação política partidária no partido, né? Desde a fundação até os dias atuais. Ela fala um pouco da concepção metodológica da conferência, né? Que é essa perspectiva paulo-freiriana, que é a filosofia da praxis, e ela encerra falando um pouco sobre o intuito, a ideia desse processo, da construção desse sistema nacional de formação política, que é um dos intuitos da Conferência Paulo Freire, né? Então, para falar um pouco da conferência em si e da questão do contexto, é importante a gente abordar, evidenciar que nós estamos realizando essa conferência vivenciando um momento que a gente passou por um golpe, nós somos destituídos, somos golpeados, somos tirados do governo federal. Na sequência, o desdobramento desse golpe levou ao poder um governante da ultradireita, como já foi dito aqui, com viés fascista, né? Implementando a cartilha neoliberal no que tem de mais nefasto, né? Detonando com direitos trabalhistas, privatizando, questionando o tempo todo a importância da educação pública, do segmento público, dos setores estratégicos, se propondo a privatizar e já privatizando, como, por exemplo, a Eletrobras e o Correio, que está na alça da mira, e a anunciação que os bancos públicos também virão na sequência, na perspectiva de ser privatizados. Em contrapartida, a gente também tem, nesse mesmo contexto, a esquerda que começou a vir para a rua, que começou a fazer o contraponto no parlamento, mas principalmente botar a bandeira de volta nas ruas. E aí, um dos divisores de água nesse sentido, que cria um cenário um pouco diferente, foi a possibilidade, foi o Lula tornar-se elegível nesse momento. Isso criou um frisson, balançou muito aí as coisas no Brasil inteiro, porque o Lula é a principal referência popular hoje no Brasil e em outros países, e fez um governo de inclusão, e fez um governo de superação da miséria, de ampliação de direitos, ampliação de várias redes de ensino e de acessos. Então, quando o Lula
torna elegível, ele balança um pouco aí a tranquilidade que a burguesia estava no sentido de continuar aprofundando a cartilha neoliberal e continuar no poder, sendo por vias democráticas ou não. Isso ainda também está colocado, né, na atual conjuntura. Então, uma das questões que a gente precisa levantar na conferência, trazer à baila, trazer para o debate, é como é que a gente vai construir e sustentar o nosso projeto político a partir de uma estratégia de maioria, né? Mas quando a gente fala de estratégia de maioria, a gente não fala só de parlamento, do poder institucional. Nós precisamos falar de ganhar a sociedade. Então, a Conferência Paulo Freire tem alguns desafios, e esse é um desses. Como é que nós vamos funcionar nossa estratégia de maioria na sociedade? Então, esse é o desafio. Então, precisamos formar a nossa militância precisa se capacitar politicamente, compreender a sociedade em que vive e conseguir comunicar a sociedade que a gente sonha em construir. E, para isso, educar, ser educador e ser educando, sermos um partido educador e educando. Então, essa é uma das questões que a conferência possivelmente tenha que se debruçar, discutir. Como construímos isso? Sendo que nós já tivemos uma maioria na sociedade e hoje o pensamento de esquerda, o pensamento coletivo perde força para o individualismo, para o neoliberalismo, para essa concepção individualista de sujeito de sociedade, né? Meritocracia e outras coisas que a gente ouve por aí, em detrimento da coletividade. Então, a conferência, esse é um dos desafios da conferência. Discutir isso nesse contexto que a gente tem enfrentado, tá enfrentando, de golpe, pós-golpe e destruição da possibilidade de ter um Estado que faça a política pública de inclusão e outras ações necessárias. Uma outra questão importante, que é o segundo eixo do texto, ele fala um pouco sobre o nosso histórico de formação política do PT. Que nós estamos fazendo jornada de formação, nós estamos fazendo conferência, mas isso não começou hoje. Nós temos uma experiência substancial dentro do PT e da esquerda, dos movimentos populares, em relação à formação política. O primeiro grupo de trabalho para discutir a formação política do PT foi constituído lá em 85, ele foi constituído, foi formado, e a partir desse grupo de trabalho, que nasceu no ano seguinte, em 86, o Instituto Cajamar, que é possível que alguns companheiros aqui tenham feito formação no Instituto Cajamar. O Cajamar, ele tinha o intuito de formar lideranças do movimento sindical cutista, para fazer a nossa intervenção no movimento sindical. Ela tinha o intuito de fazer formação de lideranças partidárias e também de lideranças populares. Então, esse era o intuito do Cajamar, do ponto de vista do processo de formação, e fazer formação de base, né, para lideranças de base, formação intermediária, formação de dirigentes, e também fazer formação de formadores, que eram aqueles companheiros que se formavam, que faziam o processo de formação no Cajamar e multiplicavam nos seus estados e nos seus municípios. Então, vejam que essa experiência de formação de formadores, ela no PT já vem de longa data, e tem uma importância significativa, né? Em 90, o PT criou o nosso Sistema Nacional de Formação Política, né? E em 91, no primeiro congresso do PT, nós aprovamos que 10% da nossa receita seria investida em formação política. Então, começou a se tornar prática, na prática, a intenção de fazer formação política com condições objetivas para isso. Porque fazer a formação política da envergadura que nós precisamos, um processo nacional, precisa fazer investimento. Então, é necessário destinar recursos para isso também, né? E em 96, fruto desse debate, nós criamos a Fundação Perseu Abramo, que está aí, forte. Ela faz, inclusive, processo de formação acadêmica, mestrado e tudo mais, que vários companheiros têm se qualificado nesse sentido, né? Então, esse é um pouco desse primeiro momento, né? Em 2007, ocorreu o terceiro congresso do PT, que nós criamos lá a Escola Nacional de Formação do partido, como a direção,
com uma pedagogia, com um método pensado e com companheiros com a tarefa de tocar o processo de formação política, né? De lá para cá, o nosso processo ele ganhou uma outra consistência, né? Agora é importante dizer o seguinte: as inúmeras tentativas que a gente fez, que a gente tem, são valorosas, são fundamentais, nos fizeram acumular conhecimento, mas nunca foram suficientes no entendimento de quem pensa a formação e de quem faz a luta, porque nós somos um partido nacional, nós somos um país continental e nunca houve um processo contínuo, permanente. A gente tinha jornadas de formação, como até teve o nome um período atrás, jornada de formação do partido, mas nunca tivemos um sistema que pensasse algo permanente. E o desafio agora é esse, é pegar todas essas experiências que a gente teve, todo esse acúmulo histórico, todas as nossas redes de formação e canalizar para um sistema nacional de formação. E, já entrando no terceiro elemento, o Vieira falou um pouco da questão, e o Luciano também. O nosso sistema de formação política, ele vem com uma perspectiva, ele se propõe com uma perspectiva emancipadora. Ele se propõe a ser um espaço de formação onde a construção, a gente se apropria do conhecimento construído, a gente construa novos conhecimentos e a gente vá para a prática fazer transformação social. Essa é a filosofia da praxis paulo-freiriana, essa é a praxis que o Vieira falava anteriormente, né? Você se apropria, você constrói novos conhecimentos, a partir da sua você parte de uma realidade concreta, né? Você parte de um contexto, você se apropria do conhecimento acumulado, constrói novos conhecimentos e você aplica eles. O processo de formação política que o PT está passando e vai passar não pode ser algo deslocado, algo desconectado da nossa organização partidária cotidiana, dos nossos, sem pensar, sem considerar os nossos espaços de intervenção nos movimentos sociais, no movimento sindical, na juventude, nas lutas de gênero, nas lutas específicas. O processo de formação tem que estar amplamente conectado com os espaços que a gente está inserido ou pretende se inserir, das lutas sociais e também das lutas institucionais, né? Dos governos e tudo mais. Então, a concepção que orienta esse processo de formação é a praxis, a filosofia da praxis do Paulo Freire, que o Vieira já apontou aqui em linhas gerais, certo? E, por último, mais ou menos importante, o intuito, o quarto elemento, é que nós queremos criar esse sistema nacional de formação do partido. Um sistema nacional que envolva a Secretaria Nacional de Formação Política, as secretarias estaduais, a Fundação Perseu Abramo, que tem um acúmulo substancial nesse sentido, os setores, nós precisamos envolver objetivamente as coordenações dos setoriais dos partidos, porque, como já falei anteriormente, a nossa formação tem que estar linkada com as nossas lutas objetivas. Nós saímos do contexto, estudamos, voltamos para o contexto, aplicamos, transformamos e voltamos a estudar. Então, é uma espiral, é um processo permanente nesse sentido, que o Vieira apontava anteriormente. E o partido, ele, com essa concepção, ele se propõe, ele deseja a retomar algumas relações históricas que ele tinha, que ele teve, que estão fragilizadas, certo? Então, nós precisamos, aí um pouco da angústia que o Mozart traz, nós precisamos pensar esse processo formativo considerando os novos atores sociais, Mozart. Os atores sociais que no nosso período de militância, de juventude, outros não existiam, ou não eram evidentes. Nós também precisamos pensar o processo de formação de organização nos desafiando, né? Novas ferramentas, novos métodos. Você falava anteriormente aí da cartilha da orientação, sim, é por aí. Mas hoje existem ferramentas para você estar fazendo isso que não existiam no período anterior. Existe hoje formas de reunir
O Zoom é um exemplo objetivo de ferramentas que a gente não tinha até então. Quando que eu aqui de Xanxerê consegui falar com vocês aí da região de Balneário? Era difícil, entendeu? Hoje temos essa possibilidade. E isso também nos dá muitas possibilidades de chegar nas pessoas. Nós precisamos aproveitar essas ferramentas. É só uma ferramenta, claro. É só uma ferramenta. Mas essas ferramentas precisam ser utilizadas para a gente se organizar, para a gente aproximar das pessoas reais, das lutas concretas. Então, está desafiado e também a gente se atualizar nesse aspecto também, Mozart. Continuar fazendo as lutas clássicas que a gente construiu e fez e as recentes. É desafiador, né? Nós precisamos conseguir dialogar com esses setores que estão à margem, excluídos, porque a luta segmentada, a luta setorial, ela tem importância, ela é fundamental. Agora, quando ela só fica na especificidade, ela não discute a sociedade. E hoje, para discutir gênero, discutir classe, discutir inserção, discutir horizontalidade, nós precisamos discutir sociedade. As lutas específicas, a máxima que as lutas específicas têm que estar ligadas às lutas gerais, elas continuam atuais. A luta da educação discute sociedade, a educação não quer a sociedade que está aí excludente, capitalista. Os educadores progressistas, socialistas de esquerda. A juventude também. Então, são esses desafios. E nós precisamos aproveitar as nossas experiências de governo também, as nossas redes de informação que já existem, as que existiram e hoje estão fragilizadas por inúmeros motivos, mas, fundamentalmente, aproveitar as várias experiências que a gente tem aí para constituir essa rede nacional de educação e formação política, para ter um processo permanente, né? Nós temos aí o Instituto Lula, que tem uma experiência que pode vir para esse sistema também, as redes de educadores populares dos movimentos sociais, dos inúmeros movimentos sociais. Então, o intuito é criar um sistema que seja um processo permanente, que tenha uma perspectiva nacional e que envolva as experiências partidárias e as experiências dos movimentos sociais, para a gente fazer formação política para o partido e para os movimentos sociais que fazem a luta nos vários espaços. Então, esses são um pouco dos desafios, né? Eu acredito que todos têm uma leitura mínima sobre a questão freiriana e a questão de concepção, que eu acho que é mais ok para a gente, né? O Partido Educador Educando, o partido que constrói uma perspectiva. E a nossa formação política, essa escola, esse processo, ele tem que romper com algumas coisas que no peito ainda são caras, né? Que é o machismo, que é essa hierarquização, né? Aqui eu sei que tem doutores, que tem mestres, mas aqui também tem operários, os conhecimentos que existem aqui são distintos, cada um a partir da sua realidade, a partir de onde pisa. Nós precisamos articular esses conhecimentos. Claro, o Paulo Freire fala, não existe conhecimento melhor ou mais importante, existe conhecimento diferente. E o nosso desafio é articular esses conhecimentos para a gente construir o que a gente quer, que é o socialismo, que é uma sociedade é uma sociedade diferente. Um outro mundo é possível, que é o socialismo. Então, em linhas gerais, sem delongas, era isso que eu queria contribuir com vocês. Desejar um bom debate diário, estou à disposição para quando precisar, se precisar novamente. E eu preciso sair porque o meu DM aqui está reunido, nós estamos discutindo o rodízio na Câmara, então nós precisamos ir lá deliberar. E obrigado pelo convite, bom debate a todos. Leiam o texto, quem não conseguiu ler, é bacana, é um bom texto. Discutam bastante e contribuam, porque o Vieira falou bem, isso mexeu com o PT, nós estamos num processo interessantíssimo que o PT iniciou e nós somos alguns dos atores desse processo que será fundamental para o que a gente enfrentará no próximo período. Grande abraço e bom debate a todos. Obrigado, companheiro Alves. Excelente a sua participação aqui na nossa conferência. Em linhas gerais, esclareceu bastante, né, Guilherme? Como é que é o documento, esse documento tão importante criado aí pela escola. E talvez, a partir de agora, nós teremos um importante encaminhamento político, né, na construção do nosso sistema. Bom, vamos informar agora como será a dinâmica.
Nós vamos dividir, então, o grupo, né? O grupo em duas salas, e cada um, então, vai estar discutindo um ponto, esse que o companheiro Moser, o companheiro Alves debateu, que seria isso aqui, na verdade. Os dois objetivos, né? Então, os dois objetivos que foi falado ali pelo companheiro no seu debate inicial. O primeiro, então, né? Como mobilizar o partido para a vivência de um processo permanente de educação política e popular que permita a construção de uma cultura formativa que resgate os princípios do partido como um partido educador e educando. O segundo assunto do outro grupo será como construir coletivamente o Sistema Nacional de Formação e Educação Política do PT, articulando as redes de informação com as secretarias municipais e estaduais de formação política do PT, as redes de educadoras e educadores populares, educadores e educadores militantes, e a rede dos núcleos de vivência, estudos e lutas constituídos ao longo do projeto Nova Primavera. A gente vai estar passando, colocando esses conteúdos aqui no nosso bate-papo, já está ali já. Nós vamos, então, dividir então, em dois grupos, aproximadamente então, em 30 minutos, para que todos e todas possam conversar e dialogar. E, a partir daí, né, tirar suas moções, encaminhamentos, resoluções, para que a gente possa depois retornar aqui para a sala, de linha geral, abrir para todas e todos novamente, quem quiser discutir, ter a relatoria de cada grupo vai estar apresentando, nós encaminharemos para o nosso coordenador, e aí depois dará sequência ao processo do encaminhamento da conferência. Alguma dúvida, algum esclarecimento que a gente precisa esclarecer? Então, agora, então, a gente vai estar incluindo todos os companheiros na sala. Gostaria que realmente todos pudessem debater. Em 30 minutos, a gente retorna aqui para fazer os encaminhamentos finais. Bom debate. Chat lá, mas eu não sei se o povo conseguiu identificar aí. Deixa eu te ver. Tá. Vou colocar aqui, pessoal, o tema para debater, tá? Seria esse aqui, ó. Ana, tá aí no chat. Agora eu vou lá para outro grupo. Pessoal. Oi. O assunto aqui. É o Dialisson. O assunto aqui para discutir. Opa, o assunto aqui para discutir é isso aqui, ó. Vou colocar aqui no chat. Como mobilizar o partido para a vivência de um processo permanente e tal. Bom debate aí. Apresenta suas relatorias para que a gente possa depois discutir lá na grande sala. Valeu? Beleza. Tá, deixa eu ver aqui.
Mas o Zoom é assim, né? Tentar nos educarmos, né? O pessoal está chegando aí. Enquanto que o pessoal chega, nós vamos colocar aqui uma musiquinha. Sou esperança quando vejo o sol nascer, como criança que sorri sem ter porquê. Mão que encontra outra mão pra ter mais fé, mãe que pinta o seu filho de sorrisos. Tempo chora de saudade de um abraço, eu e você. Nada pode ser mais forte que esse laço, eu e você. Tá difícil, eu sei, mas tudo isso vai passar e nada, nada vai nos separar. Porque a vida pede mais amor, eu e você. Porque a vida pede mais amor, eu e você. Eu e você. Vacina no braço, comida no prato. A nossa luta é pela vida de todos. Gente é pra brilhar, gente é pra ser feliz. São 41 anos lutando ao lado do nosso povo por amor a este país. Tá tudo muito difícil, não é? E quem comanda não quer nos deixar sonhar. Mas a gente é feito de sonho, e é sonhando que vencemos. Juntos, como sempre estivemos, você e eu e você. Essa canção é a homenagem sentida do Partido dos Trabalhadores aos milhares de brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas e os seus amores na maior tragédia humanitária da nossa história, e aos milhões que resistem, sobrevivem, que lutam na certeza de que somos o Partido da Esperança e que todos juntos vamos prevalecer. Porque a vida pede mais amor, eu e você. Um partido maravilhoso para fazer filme, vídeos e música emocionante, não é mesmo, companheiros? Então vamos lá, vamos então agora para... Quem botou essa música depois manda para mim. Opa, vai estar lá sim. Agora então vamos todos. Agora... Certo. Coloca no grupo. Vamos compartilhar sim. Então, tanto em vídeo ou como também em MP3, assim como vocês preferirem, né? Bom, agora nós vamos então agora vamos botar no para o Encontro debate. das Mulheres. Sim. Agora, então, vamos para o debate, né? Cada companheira ou companheiro de um dos grupos apresente aqui o que foi, resumidamente, o que foi debatido. E depois dessas duas falas, nós abriremos aqui para uma pequena plenária e logo em seguida nós encaminharemos os nossos... o que foi decidido aqui na Conferência Paulo Freire de Formação Política da Micro-Região de Itajaí. Alguém da primeira sala, do primeiro grupo, poderia apresentar e discutir o assunto que foi debatido? Era a nossa primeira sala? A nossa era a segunda. Segunda? A nossa é a segunda. A primeira é a nossa, né, moça? Bom, pessoal, a gente discutiu aqui meia hora e foi um bom debate, né? Acho que não falta assunto, né, para esse momento que a gente está vivendo. Então, o que o grupo discutiu aqui, né? Retomar o compromisso do processo de formação política para os novos filiados. Então, fazer uma formação permanente. São poucos os que conhecem a Fundação Perseu Abramo, né? Então, os nossos filiados muitas vezes se filiam aqui dentro pela página do PT, mas não conhecem a nossa
a nossa ferramenta que nós temos de formação política, né? Por exemplo, a Fundação Perseu Abramo. Então, precisa se aproximar mais da base. A Fundação Perseu Abramo, através de nós, dirigentes, precisamos levar mais para a base, né, para o pessoal ter o conhecimento, né, os novos filiados. Manter a regularidade nas reuniões dos diretórios municipais, porque dá formação política. Nós, muitas vezes, nosso município, a gente deixa de fazer reuniões do diretório. E mesmo que vá 2, 3 pessoas, não dá quórum, mas tem um debate. Então, o nosso grupo achou que a gente precisa, de cada 15 dias, ou a gente faz a reunião do executivo, ou faz a reunião do diretório, e pode também ser ampliado, né? E hoje já dá para fazer reunião presencial. Então, o pessoal acha que a gente precisa da formação política e também falar um pouco da funcionalidade do partido. Porque muitas vezes o Gerd até falava que antes dele ser dirigente, ele não sabia o funcionamento do partido interno, né? E a gente precisa também falar para a nossa base como que funciona, né? Qual é a burocracia, qual as formas de filiações, por exemplo, a questão da formação política da Secretaria de Organização, né? Que funciona, tá? Todo aquele processo ali. E o último, a pandemia não deixa a gente mobilizar, né? Precisa criar pequenos núcleos nas casas das pessoas e também nas categorias e setores. Então, precisamos a partir agora da nova primavera e também dos moldes de Paulo Freire, também fazer pequenos núcleos nas categorias da gente, né? Ou seja, dos professores, na construção civil, lá na assistência social, enfim, na medicina, onde for, e também nos setores da sociedade. Mais ou menos isso a gente conseguiu discutir. Um bom debate. Ótimo. Outra coisa também, só um pouquinho. Nós também debatemos que a gente precisa voltar para a base. Nós debatemos aqui que nós deixamos, por exemplo, de ir disputar a associação de moradores, que lá que é o nosso, onde a gente tem que estar. Porque a gente deixou de fazer isso. Eu estou falando da nossa região, aqui, né? Da região da Ânfora. Nós não temos mais associação de moradores, uma ou outra em Portugal, eu acho que não me engano. Não tem mais, em lugar nenhum. Então, a gente precisa de voltar para lá. É isso. Ótimo, Mozart, ótimo. Agora, nós vamos passar para o segundo grupo para fazer a sua relatoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anotei aqui praticamente 9 pontos que esse grupo discutiu. Parabéns. E depois a gente vai estar sistematizando aqui e encaminhando para a coordenadoria, para a coordenação da micro e assim fazer os encaminhamentos. Parabéns, companheirada. Agora vamos para o segundo grupo. Se apresente e relate ali o que foi debatido. Boa noite, companheirada. Daniel Barra Velha. Então, no grupo ali, a gente discutiu ali alguns pontos sobre o tema. Primeiro, ali a escola cidadã, a inclusão de pobres e ricos na mesma sala, escola pública de qualidade para todos. É um dos temas um dos pontos que foi falado no grupo. Também falamos muito sobre o PT conseguir falar com os jovens, ter uma linguagem mais acessível, renovar o partido, melhorar a comunicação do partido. Hoje, o PT não consegue trazer a juventude para dentro do partido. A comunicação do partido, embora tenha melhorado muito, ainda é bem falha, ainda é bem ruim ainda. Daí ali, mas depois daí, temos que ouvir a base, que nem o Grupo 1 já falou, né? Na reunião, até uma companheira comentou na nossa sala ali, que a reunião do PT sempre vai ter ali, eles fazem a mesa com as autoridades, tudo, mas não ouvem o que
as pessoas têm para dizer, as autoridades falam, passam a conjuntura, tudo, e não sabe o que quem está sentado ali na base está pensando. Daí ali também olhar os jovens de uma maneira diferente, porque hoje, se nós for ver aí as pesquisas eleitorais, o Lula, entre a juventude, ele está bem na frente, mas o PT consegue trazer essa juventude para dentro do partido, que está hoje votando no Lula, tem esperança no Lula, tudo. Não há uma fala, não há uma linha política do partido para aproximar a juventude do partido. Onde também o companheiro falou, a companheira ela falou sobre a renovação. A gente pega aí as direções, os quadros do PT, são todos mais idade. A juventude sempre fica de lado. E também a última fala aqui é unificar num único canal a comunicação entre partido e mandatos. Porque parece que um concorre com o outro. Que nem comentaram lá. Hoje, até aqui nós estamos vendo que tem um companheiro que está aqui, está participando da nossa live, da nossa reunião aqui, e está participando de uma outra reunião. O partido não... Ele tem vários, no mesmo horário, várias reuniões. Ele não consegue unificar uma reunião, porque é muito importante. Seria muito importante os companheiros estarem aqui e também seria importante os companheiros estarem em outras reuniões. E as pessoas, quando se dividem em 2, 3 reuniões ao mesmo tempo, elas não vão dar a devida ênfase a nenhuma, porque elas não vão conseguir se concentrar nas 3 reuniões, elas vão se concentrar um pouquinho numa, um pouquinho na outra. Então, seria mais... são esses tópicos aí que foi passado no nosso grupo lá. Excelente, companheiro Daniel de Barra Velha. Barra Velha, seja bem-vindo aqui, amigo de Itajaí, participando e representando aqui o debate. Bom, companheirada, a gente está feliz aqui que realmente a gente cumpriu fazer uma parte do nosso debate, da nossa conferência. Em tese, a gente discutiu o documento apresentado pelo companheiro Alves e, em linhas gerais, discutimos 2 importantes tópicos em grupos. Acredito nós que todos conseguiram falar, né? E todos conseguiram ouvir. Agora nós vamos abrir agora, que nós temos ainda um pouco de tempo ainda, para algumas falas. Alisson, a Gionete está levantando a mão. Sim, já vi. E a Marlene também. Gionete e Marlene. Sim, obrigado, Gerda. Agora nós vamos abrir agora para algumas pequenas falas, entre 3 a 5 minutos. Todos e todas poderão se expressar. E se for algum encaminhamento, moção ou outro documento, por favor, só apresente na fala que nós iremos encaminhá-los logo em seguida. A fala, então, está com a companheira Gionete e depois com a Madá. Logo em seguida, a Rosala. É que eu caí 3 vezes, minha internet está muito ruim. Eu estou na casa da minha mãe e a internet é na casa do meu irmão. Então, o que eu queria dizer é porque a gente ali está perguntando, né, como criar um sistema nacional de formação. Eu penso assim, que tem que ter alguma coisa que unifique o país inteiro, o PT no país inteiro, né? Então, uma metodologia, e vejo que a pedagogia de Paulo Freire vai ser essa amálgama que vai dar cara do Sistema Nacional de Formação Política, né? E aí cada estado, eu tentei escrever isso 4 vezes, mas caía e eu não conseguia mandar. Cada estado, cada município, cada movimento vai trabalhar dentro da sua realidade, mas o que fica deve ser a metodologia de trabalho, né? Que seja uma metodologia que a gente olha e vê, não, essa é do PT, essa formação é do PT, né? E penso, então, que a idade que vai dizer o quê? Como fazer isso, né? Aliás, o que fazer, mas o como fazer é uma forma nacional que vai unificar o PT onde ele estiver, em cada espaço que tiver, a formação tem que ter cara. Obrigado, companheira Gionete, obrigado pela sua participação em fala. Agora abriremos, então, para a companheira Madá se expressar e logo em seguida a companheira Rosal.
Eu acho que a Gionete nós estávamos conectadas, porque acabou esquecendo de colocar como uma proposta nossa, que é a unificação das informações do PT. Não dá mais para ficar deputado com a sua coisa, tem que centralizar. Não, isso é impossível nós continuarmos assim. Porque eu estava dizendo, o Lula às vezes tem menos seguidores que um deputado. O PT não tem comunicação com a sua base, então tem que ter uma unificação do partido, que todo mundo, quando quiser informação, está lá. O deputado quer falar, vai falar lá. O ciclano quer falar, o governador vai falar lá. Ou seja, nós temos que estar unificados. Senão acontece também aquilo que a gente tem que estar participando de 20 reuniões ao mesmo tempo, porque cada um se acha no direito de tocar do seu jeito, que é mais ou menos o que a Gionete colocou. Então, eu só queria complementar que nós tínhamos colocado isso na nossa, mas foi a última coisa que eu coloquei, então, acho que essa unificação. E dizer de que o PT tem que... E daí eu queria dizer, só tem um jeito, o PT está velho nas suas direções. E isso tem que mudar. Nós estarmos integrados é importante, mas nós não podemos ser dirigentes. Está na hora de dar lugar para os jovens. Obrigado, companheira Amadá. Obrigado. Passamos, então, a palavra para a companheira Rosalda, nossa secretária de Movimentos Populares. Então, a gente discutiu um pouquinho no nosso grupo a forma de acolher as pessoas, né? E acho que isso está faltando bastante, né? Bastante porque as pessoas não se sentem parte do PT. Elas se sentem parte do PT na hora da votação, mas não no dia a dia do PT. E aí elas não vêm. Por mais que tenhamos até filiados jovens, a gente precisa fazer uma campanha para isso, mas eles não se sentem parte. Por quê? Por causa disso, porque a gente tem uns dirigentes, né, que separam o que é ser dirigente do que é ser militante. E a gente não pode separar, né? A gente tem que estar sempre unificado, e a gente tem que estar, na minha opinião, acolhendo a necessidade. Se a gente começar a olhar para a pessoa que está na minha frente, que eu quero trazer ela, e para ela a gente trabalhar, a gente vai começar a trazer essas pessoas a mais. E aí sim, no primeiro convite, ela se sentir parte, a gente começa a fazer uma formação, aí sim, freiriana, né, com debate, horizontal. A gente fala tanto de Paulo Freire e a gente não faz as nossas reuniões como Paulo Freire faria. A gente não faz uma roda e faz todo mundo ter o mesmo tempo de fala. A gente não faz. Obviamente, nós temos lideranças e eles nos representam e tem uma dimensão de território e até de luta diferente do que a gente tem hoje. Mas a gente não pode menosprezar o que Freire fala, que cada um tem uma fala e um território e uma trajetória diferente, mas ela não tem hierarquia. Elas são diferentes. E a gente tem que começar a trabalhar isso dentro do PT. E isso dentro dos mandatos e isso dentro das direções. Então, está na hora de, se a gente quer trazer essas pessoas, elas não podem ser palco. Elas não podem estar ali só para bater palma para a gente fazer uma mesa e depois ali vai todo mundo para casa. Ele não viu 50 pessoas, 30 pessoas, 10 pessoas que estavam na nossa frente. Mesmo que a gente tenha um tempinho de fala, elas não têm mesmo tempo ou poder de mudança do próprio partido. Então, a gente tem que começar a mudar. O que a gente está falando de Freire, vamos começar a usar um pouco mais nos nossos métodos, tá? E aí, talvez, a juventude, as mulheres consigam se incluir um pouco mais, e aí a gente fazer aquilo que a gente realmente acha que o PT tem que ser plural. Então, acho que a gente tem que ter melhoria dessa linguagem e do método como a gente se apresenta para as pessoas e para a sociedade. Não só na nossa plataforma, mas também no jeito de agir. Gratidão, companheira Rosalda, muito obrigado pela sua participação. Aqui nós estamos vendo os dirigentes do partido, junto com a base, discutindo uma coisa só, né? Política freiriana. E dentro do tempo, né? Que é muito importante. Eu vou passar a palavra, então, para o companheiro Luciano Boico, em seguida, Michele, e na fala da Michele nós encerramos as inscrições. Tudo bem? Companheiro Luciano, secretário de Função Política. Obrigado, Jalisson. Jalisson, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa discutir com bastante seriedade, né? Uma delas é a estrutura institucional que cresceu demais no PT, né? Hoje, um mandato de um senador é maior do que a direção nacional do PT inteirinha.
Então, quando tu faz um evento da direção nacional, estadual numa região, e o deputado, o senador faz na cidade do lado, ele vai reunir 3 vezes mais gente. E outra coisa, tem emenda, né? A direção do PT não tem emenda. Rosaura não tem emenda para dar para o meu município. Se ela fizer uma reunião, eu vou na do deputado. Agora até os estaduais têm emenda. Um segundo elemento é que a gente também, eu acho que tem que ser crítico, mas sem jogar a criança fora, né? Eu e o Diáliso, quando nós era da juventude, nós jamais pensamos em conseguir fazer parte da direção nacional e estadual do PT, né? Hoje, 20% é jovem, entendeu? Da direção, obrigatoriamente, 50% é mulheres. Na época, quando entrava uma mulher, o pessoal dizia até que, enfim, uma mulher nessa executiva estadual, 2 mulheres na executiva nacional. Então, acho que teve bastante avanço. O PT avançou, né? Avançou bastante. Aqui mesmo no estado, nós temos 2 mulheres, só tem, né? 100% da bancada membro do Diretório Nacional são mulheres. Uma é a Ideli Salvati, outra é a Karine, que é de Xanxerê, que é do movimento Lula Livre. Uma menina que pegou uma motosserra, foi para a beira da BR derrubar a araucária para fazer protesto. E está na direção nacional, jovem, 26 anos, 27 agora, 27 anos e tal. Então, acho que tem tido muito mais oportunidade. Nós descobrimos que nós não conseguimos sair da nossa bolha dentro da nossa bolha. Né? Ontem nós fizemos um curso organizado pelo Júlio ali em Criciúma, em que tinha 50 pessoas na sala que nunca receberam o WhatsApp do PT. 50 filiados no PT, da qual ali quase metade era jovem, que nunca recebeu um oi de nenhum dirigente do PT, nem um boletim nacional, nem estadual, e nem de nenhum deputado. Então, e são todos filiados ao PT. Então, do PT eu nunca ganhei também. Então, pensa como nós estamos presos dentro de uma bolha que não consegue chegar no nosso próprio filiado. Eu acho que a gente tem feito, uma das coisas aí é a falha, sabe? O ano passado, a gente na formação fez de tudo para cadastrar os pré-candidatos, jogar eles para uma plataforma nacional para que todo mundo tivesse acesso e eles fossem incluídos nos processos de comunicação. Esse ano, né, a Nova Primavera tentou fazer isso também, cadastrar, para que a gente chegue o ano que vem e a direção nacional e as estaduais e os candidatos e todo mundo tenha acesso ao cadastro do PT, o que é muito importante. Então, só acho bom considerar isso, porque o Paulo Freire passou por 2 momentos, né? Quando ele começou a se dizer marxista, e o pessoal, né, acho que o Luciano está na sala também, que pode me desmentir, ele é mais, né, conhece mais que eu. O Paulo Freire era meio marxista, o pessoal disse, não, Paulo Freire, tu não é marxista. Daí, tá, mas entre os vários debates, o que tu tem que fazer? Por exemplo, tu é cristão, tu não pode ser cristão. Então eu não sou marxista. E Paulo Freire nunca, né, parou de se declarar marxista porque alguém num debate falou que ele não podia ser cristão se ele fosse marxista. Ele diz, olha, vamos construir um negócio diferente, e um negócio diferente não é essa visão eurocêntrica que sou obrigado a seguir. Eu nasci cristão, ainda não tô pronto para largar, né? E a partir daí, todo mundo lê a Pedagogia do Oprimido, mas tem a Pedagogia da Esperança, onde ele diz, nós somos seres diferentes e nós precisamos juntar os diferentes que querem mudar o mundo. E esses diferentes têm que ter um ponto de unidade. O único ponto de unidade deles é combater os antagônicos. Esses sim, os antagônicos de projeto, que são os nossos inimigos verdadeiros. Obrigado, companheiro Luciano. Bom, parece que na época que o partido era tocado a lenha, ou seja, no papel, no correio, a comunicação fluía mais, né, Luciano? E, de fato, chegava mais nos diretórios. Esse dia eu estava conversando com os companheiros, por exemplo, que até alguns anos atrás, quando era correspondência, a gente era muito mais informado das instâncias, direções maiores do que agora. Mas tudo bem, está aí a política da Nova Primavera. Eu acredito que despertou muito de nós dirigentes, né? E acredito que o partido assim vai mudar. Vou passar a fala então para a companheira Michele e por último levantou a Gionete e assim nós encerramos essa nossa rodada e vamos para os encaminhamentos. Michele, a fala está contigo. Obrigado por participar da nossa conferência. Obrigada, muito bom, todas essas falas que somam, isso é Paulo Freire, né, que a gente vai, cada um pensando no seu lugar. Eu vejo que quando a gente coloca os pontos fracos, não é que a gente não reconheça os fortes, mas é que a gente está tratando para que a gente possa aprimorar. E eu acho que tem uma costura importante que ela pode ser feita. Por quê? Existe âmbito municipal, âmbito estadual e uma crescente.
Então, se a gente organizar sistematizando, por exemplo, a comunicação. Eu faço disputa de narrativa, um trabalho militante, um trabalho voluntário, eu dedico bastante tempo. Eu coordeno 11 estados do núcleo de evangélicas e evangélicos do PT. Uma narrativa que está na crista da onda do fundamentalismo, do perigo do país teocrático, que muitas pessoas dentro do PT não têm essa discussão para fazer. Aí eu marco um deputado, eu marco um senador, eu marco o PT Brasil. Eles compartilham o conteúdo que eu estou produzindo de qualidade. Nós temos teólogas pós-doutora. Ele é compartilhado? Não é compartilhado. Ele é reverberado? Não é reverberado. Então, assim, gente, sem brincadeira. A gente tem teólogos progressistas sensacionais no Brasil inteiro. Eu conheço vários. Tem uma rede de núcleo de evangélicos e evangélicos do PT lutando contra o fundamentalismo. Nós temos praxis no sentido da palavra. E o Paulo Freire discutiu com o Darcy Ribeiro. Eu não sou dualista, sabe? Então, assim, nós não somos. Agora, não compartilha, a gente não tem recurso e a gente leva carteirada torto direito. Olha, mas eu estou há 30 anos no partido, eu não sei o quê. E vem para cima da gente querendo sei lá o quê. E a gente está fazendo trabalho de base, voluntário, se dedicando feito um louco, porque a gente faz isso porque a gente é crente, porque o crente é romântico, é doido, entendeu? Ele tem uma gana de vida em abundância, só não tem explicação, e talvez vocês não vão entender. Mas é isso, e o PT não está explorando, sabe? Eu era crente e não sabia. Porque ó, pra você ver, essa que está falando aqui, sobe no carro de som e fala que eu nunca nem imaginei ir nos protestos. Mas por quê? Porque uma escalada fundamentalista horrorosa tá vindo dentro do meu país e eu vou morrer lutando, sabe? Mas, assim, a gente precisa de apoio. E outra, a gente está lutando contra uma rede, a Universal, é uma máquina, entendeu? Ela tem TV. Silas Malafaia, um monstro. Então, assim, nós precisamos, inclusive, de uma legislação que respeite o Estado laico, ao mesmo tempo que fiscalize e que dê limites, entendeu? Não podemos ter perdão da dívida das igrejas. Temos que taxar. Então, está tendo lavagem de dinheiro, um monte de coisa, tráfico de armas, sei lá mais o que dentro das igrejas. E vocês têm pessoas maravilhosas dentro do PT que não sentam para conversar. É um papel em branco, sabe? Então, desculpa o desabafo, mas é isso. Obrigado, companheira. Podemos fazer uma moção de repúdio, que hoje, né, o nosso programa de Bolsa Família foi destituído, então a gente podia fazer uma moção de repúdio a esse monstro chamado Bolsonaro. É verdade, foi hoje o último, né? Obrigado, companheira Michele. É um prazer estar junto contigo nesse maravilhoso núcleo. Anotamos aqui, sim, a sua proposta de moção. Depois nós vamos encaminhar para a plenária para a discussão. E encerramos aqui, então, nosso debate. Passo, então, a palavra para a companheira Jonete. Ela se inscreveu aqui novamente. Eu só queria lembrar, o Mozart aí depois até escreveu, né, que ele passou 200 convites, mas eu queria lembrar que é a terceira que eu participo e o número de participantes nunca chegou a 30. Né? Então, eu fico assim pensando, e quando eu ouvi algumas pessoas que fizeram a Nova Primavera falando das suas conferências, as pessoas e os movimentos que convidaram, sindicatos que convidaram e tudo o que ia acontecer, eu fico assim um pouco triste, né? Porque nós parece que falamos para nós mesmos só, né? E quando lembrei que eu já fui formadora da época que a gente trabalhava trabalhar a fábrica para o povo entender a mais-valia. E trabalhava também a formação do partido, como era
a formação partidária. Disse que nunca teve esse conhecimento antes, né? Mas teve época que a gente fazia formação política e tinha esse conteúdo, sim, Gert. É isso, obrigada pela oportunidade e vamos em frente. Passa a palavra agora para o nosso coordenador estadual do Sinti, para fazer algumas considerações. Vieira, está contigo a palavra. Obrigado, Diários. Não, é bem rapidinho aqui, é só compartilhar com vocês e pegar um gancho da fala da Geonete, né? Essa questão é muito bem colocada, essa pergunta aí que foi feita para a gente poder problematizar, né? Mas, assim, eu esqueci de falar no grupo lá uma coisa importante. E aí, quando a Geonete falou dos formadores, da formação, eu queria colocar aqui a formação de formadores. Nós precisamos voltar a fazer formação de formadores, formar educadores multiplicadores de diferentes áreas e experiências. É Paulo Freire, né? Pegar gente de todas as áreas, né? E montar esses formadores para que eles possam se multiplicar. Porque senão nós não vamos conseguir avançar, né? Vai ficar entre nós mesmos aqui, a gente não consegue dar conta da demanda, que é muita coisa, aí a gente tem que participar de tudo e não vai multiplicar. E aí a comunicação não funciona, aí a gente fica discursando para nós mesmos, tá? Então, nós precisamos pensar numa tática de formação. Se nós não fazer formação e multiplicar os formadores em diferentes áreas, com diferentes experiências, nós não vamos alimentar o movimento social, o movimento popular, e não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Eu penso isso, não sei, pode ser que eu esteja equivocado. E ser só um sonho também. Obrigado. Esse sonho é de todos nós, companheiros. Então, pessoal, todos puderam se expressar, teve aqueles que, de alguma forma, colocaram em xeque, outros abriram seus microfones e abriram também a telinha, né, para que pudessem expressar. Nós aqui, então, conseguimos fazer uma relatoria de tudo que foi debatido após a discussão das salas. Nós iremos, então, elaborar um documento, né, na qual queremos contemplar todas as falas. E assim espero eu, e acredito muito, que o nosso coordenador aqui da Micro possa estar fazendo encaminhamento à Secretaria de Formação Política e também para a etapa estadual, para que, né, a nossa voz possa ser ouvida, né? E também que os desejos, assim como Luciano Boita, Michele, Geonete, da companheira Madá, Rosaura, que apresentaram aqui também algumas propostas interessantes e relevantes, possam ser acolhidas, né, e aplicadas dentro do método freiriano de ser. Nós também foi registrada aqui uma questão de uma moção de repúdio. Eu gostaria de saber, então, que se a nossa plenária virtual aprova, então, né, questão de elaboração do documento. Aí eu gostaria de consultar aqui a companheira Michele, para quem nós deveríamos estar encaminhando essa moção de repúdio. Mas antes eu gostaria que todos os companheiros e companheiras pudessem estar se manifestando, levantando a mãozinha, sim ou não. Eu estou vendo aqui, então, né, a manifestação positiva dessa moção de repúdio. Então, eu gostaria que a companheira abrisse o microfone e pudesse manifestar para onde que nós deveríamos caminhar, né? Se é para o partido, se é para a presidente da República. Eu vejo que a gente pode fazer para o nosso partido reverberar, mas também para a Damares, né, que foi a que tomou sob assalto o Ministério do Desenvolvimento Social, que foi destruído. Ela ficou com esse aí e que não está usando, nem está dedicando verba do que ela recebeu. Ela está gastando menos do que ela poderia gastar com a PEC da morte, com a Emenda Constitucional 95.
E acabar com esse programa significa a indigência, porque é um programa focalizado com um valor baixo, que a gente quer renda cidadã. A gente pode colocar até isso, colocar o que a gente quer. Ele não estava à altura do que a gente quer, mas ele tirava as pessoas da extrema pobreza. E a destruição dele significa pessoas na indigência. Excelente, companheira. Depois, se a companheira depois puder ajudar a fazer uma redação legal ali, dentro da uma visão de uma companheira progressista, cristã e também feminista, seria muito importante. Social também, sou assistente social. Assistente social. Estou vendo aqui o companheiro Aldo, meu vizinho aqui de cidade, um grande amigo, companheiro, que tocou por anos e anos o partido lá em Gaspar. Um prazer sempre revê-lo, companheiro. Obrigado por atender o convite. E, para encaminhamento, então, tudo aquilo que foi discutido de companheiros e companheiras está aprovado, então, podemos apresentar isso como um documento e encaminhar isso para a nossa coordenação e, assim, seguir adiante? Tá certo, estou vendo aqui a manifestação positiva, então. Tudo isso era compilado num documento só, Guilherme, né, compartilhado com todas e todos. E agora eu passo a palavra, devolvo a palavra, na verdade, para o Moser, fazer as considerações. Muito feliz, porque eu tenho que fazer justiça, né? Eu sou grato aqui ao companheiro Luciano, desde o começo, né? Primeiro que o Nova Primavera foi uma manifestação individual, né? Nosso. E logo recebi um convite para fazer parte desse importante time de facilitadores, que para mim foi desafiador. E sou grato a ti, companheiro, por tornar... Desenvolvesse muito bem, Diário, foi tua capacidade, foi tua... Desenvolvesse muito bem, que colocasse várias pedras aí nesse deck que nós estamos construindo. É verdade. Eu sou grato aí à Secretaria Estadual de Promoção Política, a você. E, bom, conseguimos, então, companheiros e companheiras, participar praticamente de todas as etapas. Concluindo aqui, a gente vai colocar em prática agora o nosso núcleo, né? Está tudo desenhadinho, e seguir com a nossa política. Moser, é contigo. Obrigado aí pela nossa conferência. Obrigado por você, né, por nós aqui, junto com a Rosaura, junto com a Madá, a Cris, também o Clóvis, que participou, a Jonete e o Guedes, que são aqui da MIC, por a gente conseguir fazer essa conferência. Gratidão. Está contigo a palavra. Pessoal, eu estou muito grato, né, e estou muito satisfeito por mais essa realização aqui da nossa amiga. Agradecer aqui o companheiro Aldo, lá de Gaspar, né, companheiro, o Diário já falou, né, várias peleias junto que tivemos já nesse partido aí, né. Obrigado pela presença aqui. Obrigado aí aos outros municípios que participaram. Campos Novos estava aqui, não está mais. Michele, lá de Florianópolis, obrigado, né, por estar junto conosco também. Pela tua participação aqui, também pelo a tua contribuição aqui na nossa plenária, né? Muito bom. O Daniel de Barra Velha, a Sandra de Porto Belo, o Clóvis de Itajaí, a Gil Neto de Balneário, o Adriano de Itajaí, o Sandro, o Adriano de Itajaí, tá aqui também. Luciano Boito, eu falei já algumas vezes. Alô, estou aqui, estou na área. É que eu estou com uma conexão ruim aqui. Eu estou do meu celular aqui, do Wi-Fi do vizinho aqui. Beleza, obrigadão. Obrigado. Mas eu sou guerreiro, estou aqui, ó. Aí. Continua aí conosco. Luciano, eu já te falei algumas vezes, você tem feito um trabalho excepcional aqui na formação política. E graças ao teu trabalho a gente está aqui também, né? Eu falava anteriormente, antes de começar, que muitos de nós não tinha conhecimento sobre Paulo Freire. Foi graças a essa possibilidade que a gente se aprofundou mais no tema de Paulo Freire, conheceu Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, né? Nosso querido, né? Que não vai morrer jamais, né? Porque ideia não morre, né? Ideia permanece. E é por isso que a gente está aqui debatendo.
Rosaura, querida Rosaura, da Executiva Estadual, obrigado pela presença, sempre presente nas nossas lutas aqui, né? Muito grato a esse grupo que nos pertence aqui na nossa micro, muito grato mesmo, né? Independente das correntes internas, a gente tem uma facilidade de aglutinar todos, né, no mesmo barco. Acho que a disputa é fora, né? Aqui a gente constrói, né, independente daquilo que a gente, ideologicamente, internamente, a gente diverge muitas vezes, né? Mas o nosso papel enquanto micro-região é de convergir, né, de ajudar a aglutinar pessoas, companheiras e companheiros, né, independente da corrente que participa. Então, eu sou muito grato a isso, né? O companheiro Vieira aí, que dizia antes, ele, dos dois sindicalistas, eu quero dizer que os dirigentes sindicais que pertencem à nossa micro, quero dizer que é um exemplo, né, para nós aqui. Nós precisamos avançar muito mais no movimento sindical, porque a gente não consegue avançar. O único dirigente sindical que tem aqui nessa nossa plenária é o companheiro Vieira. E cada vez que convidar ele para vir, ele tá presente, sempre. Presencial ou virtual. Então, eu quero uma gratidão enorme aí, companheiro. Por isso, e por representar também a nossa micro numa esfera estadual, de uma categoria estadual. Obrigado aí. Prefiro comer feijoada lá na tua casa, mano. Vamos ter que fazer outra. Ninguém acreditou muito que ele é exemplo. A Marlene me quebra. Tivemos muitas brigas, brigas no bom sentido, né? O debate, cada vez que ela vir na minha casa, ou ir na casa dela, a gente tem discussão. Não tem jeito, né? Tem um debate. Mas tem abraço, tem beijo. Tudo. E nunca a gente levou para o lado pessoal. Sempre politicamente, a gente sempre se encontra, estamos sempre juntos, e é isso que importa. Clóvis, eu tenho a... Eu estou de reunião desde as 5, eu e a Rosaura. O Clóvis é um companheiro também que tem estado junto com a gente direto, né? Nas peleias todas, tanto sem movimentos organizados aí em manifestações, mas também aqui para tocar os trabalhos aqui na nossa região, no município de Itajaí, também na nossa amiga. O Gerd é um figuraça aí, né? Aí está excepcional o trabalho que está fazendo. Na verdade, retomou, né? Porque o PT de Itajaí estava meio que morto, né? E aí está agora levantando, trazendo novamente o PT de Itajaí, fazendo aparecer, que não estava mais aparecendo. A Geonete, que eu não falei dela ainda. A companheira Geonete é uma histórica, né? O companheiro César, né? Que nos deixou há pouco tempo, mas é uma companheira que a gente também tem divergências algumas vezes, né? Mas que a gente está sempre junto e construindo uma sociedade diferente, é isso que a gente precisa, né? E agora, ultimamente, eu quero dizer, de Alisson, sempre te falei, desde que a gente começou a militar junto, que você ia se tornar uma grande liderança aqui na nossa região partidária. E você está se tornando essa liderança. Então, eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, né? Eu sempre digo assim, e ele também confirma, que ele é o meu braço esquerdo aqui na nossa mídia. Porque todo mundo sabe que eu não entendo muita coisa de mídia social. Os meus textos também tem que corrigir, porque eu não tive a oportunidade de ter estudado muito, né? Então, eu até elaboro o texto, mas quem dá a correção final ou é a Geonete ou é o Diális. Então, eu quero agradecer muito por isso, né? E dizer que a nossa militância não termina aqui. Aqui é um começo. E eu acho que a gente precisa de estudar. Nós falávamos uma vez, né, Marina Chapecó? Nós temos que voltar a estudar. Voltar a estudar, ler a cartilha. A sociedade precisa que nós saibamos o que nós queremos para a sociedade. A sociedade precisa saber disso. Nós precisamos de voltar para a base. Nós precisamos de tomar lá no nosso município a associação de moradores que não estão mais na nossa mão. Nós precisamos voltar nos conselhos escolares.
fazer parte disso. Não na APP, porque a APP eu não acredito. Eu acho que nós precisamos voltar nos conselhos escolares. E eu acho que já me alonguei demais aqui, quero agradecer, então, a presença de todas e todos. Espero, em breve, a gente voltar a se encontrar presencialmente, dia 20 de novembro, tá, pessoal? A gente vai se encontrar presencialmente e encerrar nossa atividade da MIC com almoço aqui na sede do PT de Balneário. E encaminharemos o documento dessa plenária para a Secretaria de Formação Política do Estado de Santa Catarina. Um grande abraço. Bom final de semana. Fala de dirigente, né? Coordenadora, ele falou um por um. Queria ver se tivesse 100. Falaria também, mais rápido. Eu sei. Tá Grandes bom. companheiros. Grande. Mozart, para não dizer que eu só brigo contigo, beijinho, aprendi a botar coraçãozinho. Já vi. Esse foi para ti, diretamente, Mozart. Olha que lindo. Pode brigar com ela. Esse é o correio do amor. Esse é o correio do amor. Para os velhos não entender o que é isso. Briga com ela, moça, que daí você me ajuda. Tá certo. É candidato a deputado agora, quero ver se você me apoia. Claro. Você fala de, né? Pessoal, para encerrar, Pode deixar. Eu vou passar aqui um vídeo do PT Solidário, só para que a gente termine com a vontade de ser ainda mais freiriano. Isso vai. Em 1993, Betinho lançava uma grande campanha para combate à fome, à miséria e pela vida. E o PT participou ativamente. Aquela ação do Betinho estimulou um dos maiores programas do nosso governo, o Fome Zero. Foi de onde nasceu o programa Bolsa Família. Mais de 30 milhões de pessoas saíram da linha abaixo da miséria e começaram a ter dignidade. Infelizmente, voltamos àqueles tempos da fome. Hoje o Brasil tem mais de 19 milhões de pessoas passando fome e muitas pessoas em restrição alimentar, que não conseguem comer o necessário, aquilo que é digno por dia. Por isso que a gente está aqui de novo, junto com esses companheiros e companheiras da Ação Solidária do DF, em todo o Brasil, o PT está fazendo isso, através da campanha PT Solidário. E viva o PT! Viva o PT! Partido! Partido! Dos trabalhadores! E das trabalhadoras! É das trabalhadoras, duas vezes. Partido! É das trabalhadoras! Jornada dupla de trabalho, duas vezes. Eu esqueci.